Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar de um tema extremamente importante que é como investir em renda fixa. Eu preparei uma apresentação breve aqui para vocês, para que você, investidor e investidora que está começando a investir, não sabe como começar com o pé direito, né? Principalmente com um perfil conservador. Espero que vocês anotem diversos pontos importantes que eu vou trazer nesse vídeo rápido e que também você possa curtir, enfim, compartilhar esse vídeo com outras pessoas aqui também, para que as mesmas possam fazer bons investimentos, tá? Vamos lá então. Eu trouxe até aqui a mudança da tela para a gente ver a apresentação. Então vamos começar. Como investir em renda fixa, né? Basicamente, a renda fixa ela é um segmento de investimentos no mercado financeiro, do qual o investidor, no caso você, no caso eu, temos o dinheiro, né, detemos de um valor financeiro e tem outra parte que precisa desse valor, né, que tem interesse em ter esse dinheiro também investido. Então, no caso, tá, na forma básica da renda fixa, desse tipo de investimento, você como investidor pode investir o seu dinheiro no governo federal, no caso o Tesouro Direto, que a gente conhece bem aí, também na parte de emissão bancária, ou seja, investir o nosso dinheiro para bancos, seja os famosos CDBs, L6 e LCAs que vocês conhecem muito bem, e por fim, no último âmbito aí, que é a questão de crédito privado, que são o mundo das empresas, ou seja, as principais empresas hoje na nossa economia brasileira, a gente pode também investir o nosso dinheiro, né, para essas empresas e elas nos retornarem com os rendimentos também, tá? Então, basicamente aqui só frisando a ideia, os investimentos em renda fixa é um valor que eu invisto tanto para o governo como também para bancos ou empresas, do qual essa contraparte, né, ela vai me devolver esse valor principal que eu aportei, mais os rendimentos a uma taxa pré-acordada e também a um determinado vencimento, tá? Que é no caso o prazo que a gente chama. Então, a base, né, assim, o grosso modo da renda fixa é justamente esse primeiro ponto que eu falei aqui para vocês. Seguindo nessa parte aqui, eu já trouxe até algumas taxas atualizadas hoje do mercado para vocês entenderem a dinâmica, mas eu vou falar de um ponto extremamente importante que é o tripé dos investimentos, tá? Vamos recapitular aqui. O tripé dos investimentos são três vertentes, das quais a primeira é a questão de liquidez, tá? Todo investimento tem esse tripé que eu falei para vocês, ou seja, primeira parte, liquidez. Segunda parte, a questão do risco que a gente chama, né? Qual o determinado risco que esse investimento pode trazer, se ele é alto, se ele é baixo. E por fim, o último ponto é a questão do retorno, tá? Então, os investimentos, seja em renda fixa, ações, fundos imobiliários ou derivativos, eles têm sempre essas três vertentes, né? E no caso da renda fixa, a gente também tem essa mesma condição. Então, só voltando aqui, antes de começar na parte da taxa, né? Eu até numerei aqui de propósito, porque o governo federal é a principal entidade hoje numa economia, da nossa economia brasileira, que tem teoricamente a maior credibilidade, tá? E por ela ter a maior credibilidade no sentido de ter o menor risco, é natural que tenha as menores taxas também para a gente investir o nosso dinheiro. E no processo de crescimento de taxa, que a gente chama de rentabilidade, segue exatamente nesse sentido que eu falei para vocês. Ou seja, se eu sou um investidor e também, para o mesmo título, para o mesmo prazo, invisto para bancos, né, empresto meu dinheiro para os bancos, eu vou querer uma taxa maior, porque os bancos é uma determinada entidade privada, vamos colocar assim, que não se compara à credibilidade, por exemplo, do governo, que pode imprimir dinheiro a grosso modo, tá? E por último, né, as empresas também seguem no mesmo sentido, por não ter uma estrutura financeira igual uma instituição financeira, né, um banco, então teoricamente eu vou exigir mais taxas também. Eu vou mostrar isso para vocês aqui nos detalhes com respeito às taxas, essa última parte que eu falei, e vocês vão entender muito bem essa parte aqui que eu comentei também, tá? Bem de forma prática. Então vamos lá, eu trouxe aqui as taxas de renda fixa atualizadas do Tesouro Direto. Então vocês podem ver aqui, ó, no próprio print que eu tirei. A gente tem tesouros pré-fixados, que são aquelas rendas fixas que a gente aloca o nosso capital e já sabe previamente, fazendo chuva ou fazendo sol, o quanto que a gente vai receber. Então, por exemplo, ó, tesouro pré-fixado para 2028, ou seja, eu aloco agora em 2025 e só vou resgatar em 2028. Quanto que está pagando ao ano essa rentabilidade? 13,40%, tá? Num prazo mais longo, de 2032, tem a questão da rentabilidade também ser maior, ou seja, de 13,81% ao ano. Essa é a parte dos pré-fixados para vocês entenderem mais. A parte do Tesouro Selic eu vou pular e também essa parte do Tesouro IPCA também que está pagando, por exemplo, tá? Em 2029 IPCA mais 7,23, 2040 IPCA mais 7 e por aí vai,
tá? Então essa é a parte do Tesouro Direto, que no caso tem a maior credibilidade aí, de menor risco dentro da renda fixa quando a gente está falando dos investimentos. Seguindo para a parte de emissão bancária, né, que no caso é a emissão de bancos, igual eu falei, CDBs, LCs e LCAs, é natural que a gente tenha também uma taxa maior, porque em vez da gente estar investindo nosso dinheiro para o governo, a gente está investindo nosso dinheiro para bancos, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter também, lembra do pilar que eu falei para vocês, né, do tripé? Então, a gente vai ter mais rentabilidade também. Então, perceba aqui, ó, até vou voltar à tela, Tesouro Pré-fixado 2032 que eu falei do governo, 13,81%. Para o mesmo prazo, né, no caso o CDB do Banco PicPay, a gente tem uma taxa de 14,81, né? Ou seja, uma taxa bem maior, uma rentabilidade anual bem maior para o mesmo prazo. Tá? Você pode vir com a pergunta, Alino, então compensa mais CDBs do que Tesouro? Não necessariamente, eu vou responder essa pergunta com calma no fechamento do vídeo para que vocês entendam também. Mas, de forma introdutória aqui, veja que existe essa relação, né? Para o mesmo prazo, a gente tem uma diferenciação de rentabilidade por conta do emissor, né? Então, 2032 pagando 13,81 e 2032 também pagando 14,81%, né? Uma rentabilidade bem maior. Então, seguindo, né, se a gente, por exemplo, pegar os IPCAs também que eu mostrei anteriormente, para a questão de emissão bancária, que no caso são os bancos, CDBs, LCs e LCAs, o raciocínio é exatamente igual, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, que eu tinha visto aqui, Tesouro IPCA, por exemplo, 2029, 2040. Vamos ver se a gente acha algo parecido. A gente não achou algo parecido nesse prazo aqui, mas vocês podem ver que um CDB, por exemplo, né, de 2032 paga um IPCA mais 7,5, né? Distante daquele IPCA mais 7 que a gente viu no Tesouro Direto. Então, o raciocínio é o mesmo para outros âmbitos da renda fixa, né? Que são os pré-fixados, pós-fixados e os IPCA mais alguma taxa pré que a gente chama. Então, a relação é a mesma. Seguindo aqui e finalmente chegando na última parte que é do crédito privado, vocês percebem que por a gente investir o nosso valor em renda fixa para empresas, a gente quer uma rentabilidade acima do que o governo nos dá, né, naquelas taxas de tesouro direto, e mais acima ainda também no caso, né, das emissões bancárias, que são exatamente os bancos que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, grandes empresas que a gente vê aqui como Debenture da Citip, Debenture Iguá, CRI do Iguatemi, por exemplo, né, são títulos de crédito privado que a gente chama, eles pagam taxas muito boas por conta do risco também que eles oferecem. Né? Então, por exemplo, ó, Debenture Iguá 2044, pagando IPCA mais 8,5% ao ano, e isso, né, por ser um ativo isento de crédito privado, se a gente colocar uma relação de tirar o imposto, ele equivale ao IPCA mais 9,4%. Ou seja, você vai ganhar 9,4% acima da inflação a cada ano até 2044. Então, isso é uma excelente taxa. Perceba que aqui, ó, em 2044 que eu trouxe para vocês, vamos colocar aqui IPCA mais 2040, tá pagando IPCA mais 7, enquanto o crédito privado que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá pagando, no caso dessa empresa igual, IPCA mais 9,40, né? Tirando o imposto, a questão do imposto. Então, perceba essa mesma relação, tá, pessoal? De que quanto mais risco a gente tem nos investimentos, é natural que a gente exija também maiores retornos, maiores taxas, para que o investidor também tenha mais rentabilidade, né, no contexto geral da carteira. Então, vamos lá. Até recapitulando aquele primeiro slide, com algumas alterações, o investidor, então, quais são os riscos que a gente tem ao investir nos 3 âmbitos de renda fixa que eu acabei de apresentar para vocês? Vamos por partes, tá? Na questão do governo, como eu comentei no começo, né? O governo ele é a entidade financeira e monetária de um país do qual tem um risco soberano. Por quê? De forma técnica e bem entre aspas aqui, caso o governo tenha uma inadimplência, né, dê um calote na gente que é investidor, que está investindo nosso dinheiro, ele pode imprimir o dinheiro e nos pagar normalmente, tá? Dentro de uma crise econômica a gente pode colocar, por assim dizer. Então a gente coloca essa titulação do governo em títulos, por exemplo, do Tesouro Direto, como risco soberano, tá? Seguindo para a questão de emissão bancária, que são os bancos, a gente tem o famoso Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo, né, no mercado financeiro que vai ressarcir de certa forma também, tá? Vou colocar bem entre aspas, eu posso falar desse tema com mais detalhes também nos próximos vídeos, mas a gente tem um fundo garantidor de crédito que protege a questão dessa inadimplência sistêmica, entre outras palavras, dos bancos, caso os mesmos, né, quebrem ou mesmo não honrem com a questão do pagamento das rendas fixas, né? No caso, para a gente que é investidor, tá?
Então a gente tem esse fundo garantidor de crédito também nesse quesito que eu falei ao investir em emissão bancária, como CDBs, L6 e LCAs. E por fim, né, na parte de crédito privado, a gente não tem nada de risco soberano, porque a gente está investindo nosso dinheiro para empresas, né, que apesar de serem boas, a gente não tem teoricamente nenhuma garantia, mas como eu coloquei aqui para vocês de forma breve, para vocês entenderem, existem outras garantias inclusas nas partes contratuais da renda fixa dessas empresas, tá? Mas de certa forma entendo o seguinte, nessa parte de crédito privado, a gente não tem a possibilidade do governo imprimir dinheiro para dar para essa empresa para pagar a gente, isso não existe. E também não existe o fundo garantidor de crédito para a questão de emissão, desculpa, de crédito privado, né? Igual a gente tem no caso das emissões bancárias aí, que são os bancos, tá? Então são pontos importantes de se considerar na hora da alocação e diversificação da carteira de investimentos de renda fixa, tá? Então, só questão da gente falar de aporte, né? Eu vou trazer para vocês um resumo aqui da parte de alocação. Então, no sentido de diversificação numa carteira conservadora de renda fixa, vocês podem mesclar essas três vertentes aqui e, lógico, respeitando o perfil, primeiramente, igual eu comentei com vocês, e principalmente a ambição financeira no sentido de objetivo, tá? Então, eu vou falar isso também de novo com mais calma nos próximos vídeos, porque se eu delongar demais aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, né? Mas entendam primeiramente essa parte introdutória que eu trouxe para vocês. Sobre a questão de aportes, pessoal, vários investidores sempre me falam, né? Ah, Lino, eu já constituí minha reserva de emergência, eu estou investindo, começando a investir agora, ou mesmo eu já tenho um valor financeiro muito grande porque investi em um imóvel e agora eu vendi ele, né? Ou peguei de uma herança. Pessoal, eu trouxe um vídeo bem claro aqui para vocês, para os dois casos, né? No caso de aportes pequenos e no caso de aportes grandes, né? Dependendo do volume financeiro. E nos dois âmbitos, vocês podem sim fazer bons investimentos em renda fixa e colherem excelentes frutos aí no médio e longo prazo também, tá? Principalmente falando do cenário de Brasil que tem juros altos. Então, um exemplo claro aqui. Isso, de novo, depois de você ter constituído sua reserva de emergência, tá? Que é extremamente importante. Uma carteira de investimentos hoje, de um investidor que está começando, né? Juntou dinheirinho aí, está saindo de dívidas, quer começar a investir, quer começar a fazer as coisas da maneira correta. Uma carteira de R$ 5.000 hoje, numa diversificação dentro de que o mercado mostra, né? As corretoras e bancos de investimento, a gente pode pegar esse valor, por exemplo, de R$ 5.000 e colocar R$ 2.000 em títulos pré-fixados. A gente pode colocar, que no caso representa 40%, né? A gente pode colocar também os outros 40% em pós-fixados e 20% em inflação, tá? A gente tem uma carteirinha aí pequena de renda fixa, mas muito bem distribuída e diversificada para que o investidor possa ver valor agregado e aportar cada vez mais nos próximos meses, né? Para que aumente o seu patrimônio. Então, esse é um caso de aporte pequeno, tá? Que hoje é extremamente factível de qualquer investidor começar no mercado financeiro com o pé direito, nesse sentido que eu falei para vocês. Para aportes grandes, igual eu disse para vocês. Poxa, Lino, vendi um imóvel aqui que estava há anos querendo vender e valorizou bem, ou recebi uma herança, enfim, recebi um valor financeiro de uma promoção, de uma questão de saída de sociedade. Então eu trouxe, por exemplo, o valor para vocês de R$ 500.000, né, de R$ 500.000. E o âmbito segue exatamente no mesmo raciocínio que eu falei anteriormente, ou seja, 40%, né, R$ 200.000 nesses títulos pré-fixados, e a gente pode fazer, por ser um valor financeiro maior, a gente consegue fazer uma distribuição maior, uma diversificação naqueles três âmbitos que eu falei para vocês de tesouro direto, emissão bancária e crédito privado, 40% dos outros pós-fixados, né, que são os 200 mil, e por fim 20% aí em títulos atrelados à inflação, tá, com vencimentos mais longos, entre outros fatores importantes também nessa parte de inflação. E aí você pode tanto de novo, quanto para aportes pequenos, você investidor que está começando, quanto para aportes grandes, começar com o pé direito, tá? Um ponto importante que eu queria falar para vocês aqui, pessoal, é de que os investimentos, né, por você começar na parte de renda fixa, a maioria do mercado hoje de investidores, né, eles representam a maior parte da fatia conservadora, né? Então, para você começar hoje com o pé direito, fazer as coisas da maneira correta, ver como os juros compostos se comportam, né, com seus aportes também, né, no investimento, por exemplo, de 6 meses, 1 ano, 2 anos investindo em renda fixa, com certeza isso vai trazer muitos benefícios para sua carteira e você vai ver muito valor agregado nesse sentido, tá? Por que eu falo isso? Eu vejo hoje no mercado aí, né, inclusive clientes que tendem, né, acham que tem um perfil moderado ou agressivo, mas na verdade eles têm um perfil conservador e se eles respeitassem esse perfil conservador desde o início, com certeza iam ter muitos resultados, né, acima do que eles têm hoje, né? Então
é extremamente importante você alinhar essa questão que eu falei para vocês, porque se você está começando hoje no mercado, está começando a investir, comece pela renda fixa, tá? E faça o feijão com arroz bem feito, né? Faça o básico bem feito, porque com certeza você vai ter muito resultado aí nesse sentido que eu falei para vocês. E aí, só para fechar aqui, toda essa parte da questão da renda fixa que eu falei para vocês, da questão da política de investimento ser conservadora, tudo isso depende exatamente do horizonte de investimentos. Quer dizer, exemplo que eu falei para vocês aqui, tanto uma carteira de 5 mil reais começando agora, como uma carteira de 500 mil, ou de 1 milhão e meio, ou até mais, tudo norteia na parte de horizonte de investimentos. Por quê? O que você quer investir em renda fixa? Ah, Lino, eu quero acumular patrimônio só por acumular, eu quero ter um sonho de uma aposentadoria daqui 20, 30, 50 anos, quero conquistar o meu imóvel próprio, né, um dos sonhos que eu tenho aí junto com a minha família, uma parte de sucessão também, ter um patrimônio para gerar renda passiva, tá? Então tudo isso, né, todos esses principais pontos, que são 4 aqui que eu trouxe para vocês, norteiam e justificam a alocação de renda fixa, né? Então, uma vez definido esse objetivo final que você quer, aí sim você vai começar a diversificar da maneira correta na parte de renda fixa e ter aportes mais relevantes com o passar do tempo, né? Conforme o seu patrimônio também vai crescendo aí, né? Então é super importante você considerar a questão de horizonte de investimentos e alinhar isso com as suas alocações, no caso da sua carteira de investimentos, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que não tenha delongado muito, né? Porque é um tema bem extenso aqui de falar, mas eu tenho certeza de que, com o básico que eu trouxe aqui para vocês, com certeza vocês conseguem fazer algumas alocações hoje mesmo, com o valor que vocês têm aí, e também colherem excelentes resultados no médio e longo prazo, tá joia? Antes que eu me esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha aí e compartilhar com outras pessoas também para que as mesmas possam fazer bons investimentos, tá joia? Nos vemos no próximo vídeo então e um abraço.